Reforma da Previdência dos servidores de Divinópolis, assunto que vem ganhando destaque na cidade nas últimas 2 semanas, motivo de reuniões, assembleias, também de mobilizações nos sindicatos que representam a categoria. Fala-se num rombo de 2 bilhões e 600 milhões de reais, inclusive levantamento feito pela prefeitura, autora também de um projeto que prevê diversas mudanças que será encaminhado à Câmara. Para falar mais desse assunto, os detalhes que estão, por vir, a gente convidou o presidente do Sintran, Marco Aurélio Gomes. Seja bem-vindo, Marco Aurélio. Obrigado, né? É um momento importante da gente poder esclarecer isso não só para os servidores, mas também para a população. E também o presidente do Sintende, Rodrigo Rodrigues, bem-vindo. Muito obrigado, é um prazer poder estar aqui para falar com o pessoal, tentar explicar um pouquinho a nossa posição. Ok, Marco Aurélio, eu começo falando, eu falei de rombo, mas na verdade é uma dívida atuarial, que se diz o nome técnico. O que significa? Há uma confusão aí se esse valor é atual, como é que funciona? É um déficit, né, atuarial. Hoje, se todo mundo da prefeitura aposentasse para bancar essas aposentadorias até o final da vida, precisaria ter em caixa 2.700, né? A gente tem apenas 700 milhões de reais em caixa, então dá esse déficit atuarial. Há 2 anos atrás, o ex-prefeito, né, que saiu, aprovou na Câmara Municipal, abaixando a alíquota suplementar dele, né, dos 2 próximos anos dele, que é desse déficit atuarial, né, e prorrogando o prazo até 2058. Então, esses 2 bi que a gente está falando, né, termina em 2058, onde então zeraria o déficit atuarial. Não é uma dívida dos servidores, não é uma dívida da categoria nem da população, e sim da prefeitura, né, que precisa aí fazer a amortização do déficit. Então, Rodrigo, a prefeitura, em suas ponderações, afirmou que o que causou essa confusão de dívida, de ter acumulado, é porque desde 2007 não se faz uma reforma da forma que deveria seguir até hoje. Como é que está neste sentido exatamente? É uma contradição muito grande, né? Nós saímos agora do governo Gleidson, ele avisando que deixava em caixa um valor equivalente ao aumento salarial dos servidores a 10%, que não ocorreu. Sendo assim, a gente acredita que o cálculo de um saldo da prefeitura estava positivo para poder enfrentar os próximos meses à frente. E agora nós nos deparamos com esse tipo de reforma que é dada de última hora, de uma forma assim, sem apresentar de fato, concretamente as propostas. Esse é a grande surpresa que nós estamos tendo, porque o que se tem apresentado são pequenos fascículos de uma proposta que não se concretiza. E esse é o grande problema que nós estamos enfrentando nesse momento. Atualmente, Marco Aurélio, qual que é a contribuição dos servidores para a Previdência Municipal? Hoje o servidor ele contribui com 14% do seu salário, né, que é a parte do servidor público, e a prefeitura também paga patronal 14%. Com esse déficit atuarial, obrigatoriamente tem que fazer a alíquota suplementar. Hoje a prefeitura está pagando 28% de alíquota suplementar, né? No INSS, para os contratados, a prefeitura paga 20% de patronal e o servidor paga, o trabalhador, ele paga 8%. Então aí uma discrepância maior. Na proposta, a prefeitura alega que consegue pagar apenas 28% de alíquota suplementar, mas nós já tivemos governos passados que conseguiu chegar até o limite de 38%, né? Então, o limite hoje, o plano ele vai amortizar com 42, seria, né? Mas a prefeitura alega que só consegue chegar a 28, mas nós já tivemos governos passados que chegou a 38. Então a gente vê aí, né, que tem margem sim para negociar, para a gente fazer uma reforma que não seja tão pesada para a categoria, né? Até mesmo porque hoje o trabalhador seletista ele paga menos no INSS e vai aposentar mais do que nós que pagamos a maior. Então é esse prejuízo para a categoria que a gente não pode permitir. Okay. Rodrigo, a questão das aposentadorias, o que prevê essas alterações aí dessa reforma? Então, é difícil até de dizer o que tem de fato, porque são, como eu estava dizendo, alguns fascículos, né? Uma das coisas que foi dita é que teria um pedágio de 100%. Então, vamos imaginar, a pessoa que está aí faltando 10 anos para se aposentar teria que cumprir 20 anos.
A pessoa que está faltando 5 teria que cumprir 10 anos, vamos dizer assim. Então, assim, isso é uma das coisas que nós colocamos que nos estranhou muito. Outra questão é a questão da idade diferenciada entre mulheres e homens, que inicialmente foi dito que haveria somente 3 anos de diferença da idade da mulher para a idade do homem, 57 para mulher, 60 para homem, e agora, depois, posteriormente, foi dito que reduziria para 5, passaria para 5 anos, mesmo assim aumentando o tempo de idade para todas as pessoas com 5 anos a mais. Então, assim, são fascículos, pequenas propostas que, de fato, a gente não vê uma proposta concreta para que seja analisado, seja avaliado qual o impacto real na vida das pessoas, não números, né? Porque não adianta eu discutir somente cálculos e números e não observar de fato o que ocorre, por exemplo, dentro de uma sala de aula com uma professora prestes a aposentar e que depois ela se vê tendo que trabalhar mais tantos anos. Essa pessoa vai ter qualidade de vida para ficar dentro de uma sala de aula? Isso que nós temos que discutir. A realidade pessoal e humana de cada um dos envolvidos. Dentro dessas alterações, esse pedágio aí em que o Rodrigo disse é o que mais preocupa, Marco Aurélio? Não só o pedágio, né? Tem a questão também da média, né? Salarial. Hoje a gente leva 100% da média, né, de quem entrou em 2004 para cá, e agora a gente vai conseguir levar 80%. Isso também a gente vai ter já uma perda da aposentadoria, né? Lembrando que mesmo depois de aposentado, voltar a cobrar os 14%, então a pessoa já contribuiu sua vida inteira, tem que pagar aí 14% do seu salário, né? Então, assim, são várias perdas, né, que nos preocupam e nos preocupam muito, né? Vendo nos moldes da emenda 103, onde ela deixou bem claro, é uma reforma danosa, sim, para a categoria, né? E que deixa a gente, sim, em sinal de alerta, toda a categoria em sinal de alerta, porque é uma reforma que ela pega o aposentado, ela pega quem já está, quem vai entrar, quem está próximo a aposentar. Então, sim, todo mundo será prejudicado aí por essa reforma. Para vocês, Rodrigo, levarem ambos os sindicatos, a categoria, o que está previsto aí dentro dessas mudanças, vocês vão entender primeiro este projeto? Vocês já estão mobilizando? A mobilização está sendo feita desde o início, né, do anúncio, a necessidade das pessoas participarem. Então, inclusive, aproveito esse espaço para poder chamar as pessoas a participar da nossa assembleia que ocorre hoje, em frente ao Sintran às 18h30, para poder apresentar o que for, se caso, né, ela seja de fato apresentada, que até o momento não foi apresentada na Câmara, mas que as pessoas tenham ciência disso tudo e que aí a gente possa estudar de fato e propor uma contra-reforma, né? Além desta assembleia hoje, Marco Aurélio, marcada para esta segunda-feira, aí no início da noite já, tem alguma situação já prevista de agora para frente diante dessa proposta? Agora é manter a categoria mobilizada, né? Vamos tirar hoje os encaminhamentos do que a categoria está disposto, né? Porque a gente só pode ir até onde a categoria nos permite. Quais serão, né? Se a gente vai votar ali, se a categoria propor um indicativo de greve, uma paralisação, né? A gente precisa se manter mobilizado. A gente sabe que hoje na Câmara há maioria para aprovar esse projeto, então a gente precisa estar mobilizado para que quando esse projeto chegar na Câmara a gente consiga fazer pressão nos vereadores e para abrir a discussão com a categoria, né? A gente precisa discutir quais serão os impactos, né? Olha, não dá para fazer uma reforma pesada desse jeito, mas vamos meiar aí, vamos ver o que pode, o que a categoria pode ceder, né? Mas que o governo também tem que ceder. Nada pode ser imposto da forma que está sendo imposto. Com o Executivo, o Marco Aurélio está falando que o projeto indo para o Legislativo, haverá mobilização, dia de possível votação, e com o Executivo, os sindicatos já foram chamados para sentar à mesa e debater? A lei nos garante que assim que a proposta chega na Câmara, nós temos 10 dias para poder apreciar o projeto e encaminhar uma notificação, né, uma ponderação sobre esse estudo, que é muito pouco tempo para uma reforma que envolve tanta complexidade. Precisamos estudar as faixas etárias, quais faixas que serão impactadas, como que será essa aposentadoria. As pessoas vão ter direito real de aposentar, porque pelo que nós estamos olhando, muitas pessoas vão ter vão ter o direito de aposentar com mais de 80 anos de idade. Isso aí é impossível, né? Porque tem o limite
e assim acaba não tendo a sua completude, não recebe os valores devidos no momento que mais é preciso, né? Na hora que a pessoa está mais idosa, que ela precisa de ajuda, precisa às vezes pagar medicamentos e tratamentos médicos e tudo mais, essa pessoa acaba não tendo esse recurso e já tendo contribuído uma vida para a população. Ok. Marco Aurélio, para finalizar, além dessas mobilizações, como esta Assembleia, o projeto chegando à Câmara, vocês vão debruçar em cima dos documentos para estudá-lo? Sim, né? Desde o primeiro momento, quando a Janete chamou os dois sindicatos para sentar, para dizer que ia fazer a reforma, a gente pensou que ela iria apresentar a minuta para nós, né? Só que, na verdade, ela só disse sobre a questão do déficit, que estava assim assado, né? E que a prefeitura não tinha direito para bancar o déficit. Nós estávamos esperando que ela mandasse a primeira proposta para nós, que a gente sentasse junto com a categoria, né? Junto com uma comissão, para a gente trabalhar uma proposta junto, né? Mas ela deixou bem claro que não tem essa menor possibilidade, que tem que ser essa reforma e é assim que ela vai fazer. Ok, obrigada aos dois, boa sorte nessa luta. Lembrando que a reportagem completa, com todos os dados, inclusive com a informação, o lado da prefeitura, está disponível no agoracomvocê.com.br e em nossas plataformas digitais. E a prefeitura informou ao Agora que o projeto seria encaminhado, sim, nesta segunda-feira, 18, à Câmara de Divinópolis.